Aleluia. Boa noite, queridos. Glória a Deus. Quem está feliz aí com Jesus? Eita, que bênção. Glória a Deus. Ontem nós tivemos na conferência. Aleluia. Está alto aqui, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tivemos na conferência ontem afiando flechas e foi uma bênção de Deus. Quem pôde estar lá conosco, viu como nós recebemos. E terça-feira, o Joaquim já falou, mas eu quero reafirmar com você. Terça-feira, nós vamos estar aqui com os preletores, o Andrew e a Daphne. O Andrew é filho da Daphne. Eles têm um ministério que eles andam o mundo inteiro ministrando a palavra de Deus. Gente, você não tem noção como eu fui abençoado ontem, viu? Meu Deus do céu. E eu conversando com a Lívia, nós voltando no carro, e eu falei, meu Deus, como é espiritual essa questão, quando fala de geração, quando fala de ensinamento, porque poderia ter muito mais gente. Estava até legal, mas poderia ter muito mais gente, né? E observando a quantidade de pessoas, eu falei, cara, isso aqui é muito espiritual. Porque se nós tivéssemos aqui uma quantidade maior de pessoas, rapaz, se a igreja recebe, o que nós recebemos ali ontem, e coloca em prática, olha, ninguém parava a igreja do Senhor Jesus. Foi algo assim muito forte mesmo, da parte de Deus. Então eu fico muito feliz de terça-feira eles estarem aqui, tá? Eles vão estar falando um pouco sobre o que eles falaram lá no sábado. Não é a mesma mensagem, tá? Não é a mesma mensagem, até porque o tempo lá foi 5 horas, né? Então, mas vão trazer uma mensagem da parte de Deus e eu quero muito, de verdade, tá? Te motivar a estar conosco aqui na terça-feira. Eles falam inglês, claro, são da Inglaterra, mas a tradutora é muito boa, tá? É muito boa mesmo. Para você ter uma ideia, você sabe que para mim chorar não é um negócio fácil, viu, irmão? E a primeira ministração deles, né? Quem ministrou foi o Andrew. Eu acredito que eu me peguei chorando ali pelo menos umas 3 vezes. Muito forte que eles falam, que eles vivem. Algo assim que mexe conosco como cristão, como ser humano, como pessoa. Então, de verdade, terça-feira, às 7 horas, eu quero muito que, se você puder, esteja aqui conosco, em nome de Jesus. Amém? Não, esse amém foi muito fraco, meu Deus do céu. Amém ou não amém? Agora eu estou crendo que vocês vão ouvir, em nome de Jesus, né? Gente, e na outra terça, tá? Nós estamos aqui num período de casas de paz. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? Por isso, gente, que coisa linda, né? Eu tenho andado nas casas de paz, claro, você me perdoa que eu não tenho como andar em todas as casas de paz, né? No período de 1 mês. Mas eu fui para algumas casas de paz, as que eu não fui, nós temos um grupo de líderes que as pessoas ficam lá colocando as fotos, ficam colocando o que aconteceu, tantas vidas sendo salvas, tantas vidas voltando para Jesus, pessoas sendo curadas, né, através da oração. E isso, queridos, é para a honra e glória do Senhor Jesus, e claro e evidente, porque você tem sido tão fiel ao Senhor. Queria dar um forte aplauso, mais uma vez, para todos os líderes de casas de paz. Que coisa linda que Deus tem feito. E aí, não nessa terça, que a gente vai estar aqui com o Andrew e a Daphne, mas na outra terça-feira, nós vamos ter uma poderosa festa da multiplicação. Então, a gente vai estar aqui com o nosso pastor Sandro, aleluia, vai estar aqui o pastor Júnior, a pastora Álbia, e nós vamos estar orando por todos os novos líderes de célula. Nós vamos abrir, eu não perguntei, né? Mas eu acredito que seja 14 células. Pode aplaudir a Jesus por isso, querido? 14 novas células. Vamos estar orando por 3 supervisores de setor, 1 líder de área. Então, Deus, gente, é uma família que não para de crescer, tá? Então, você é nosso convidado essa terça-feira e também a próxima terça-feira
vai ser uma festa muito linda mesmo, no nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra, queridos? Tema da nossa mensagem de hoje: oração que move montanhas. Quem gosta de orar e dá um glória? Aleluia, que bênção, né? Essa igreja é uma igreja que ora. Lá em Mateus, capítulo 21, no verso 21, diz assim, ó: Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Muito bem. Aqui você vê Jesus falando aos discípulos após ele amaldiçoar uma figueira, né? E os discípulos ficaram tão impactados que falaram: uau, o Senhor falou e a figueira morreu. E aí Jesus fala: você não sabe o que você pode fazer através da oração. Então, desde muito novos, todos nós, eu acredito que nós falamos de oração. Desde muito novo, de criança, você já ouviu falar de oração, de reza, alguma coisa do tipo, você já ouviu falar, porque nós moramos em um país que ele é muito, mas muito mesmo, religioso. Então, todos nós já ouvimos falar de orações. E existem tantos tipos de orações, né? Tem oração que é escrita, né? A pessoa vai lá e fica lendo a oração, né? Oração para isso, oração para aquilo, oração para aquilo outro, né? Porém, o que é oração? Oração é o quê? Oração é falar com Deus. O que é oração, pastor? Oração é eu falar com Deus. Igualmente você fala com alguém que está aí ao seu lado, com alguém que veio com você, você coloca a sua vida em oração, falando com o Senhor. Mas a minha pergunta é: falar o quê com Deus? O que eu falo com Deus nas minhas orações? E aí cada um vai ter ali mais ou menos o que fala com Deus, mas provavelmente você vai falar das suas necessidades, você vai falar dos seus objetivos, você vai falar para o Senhor das suas dores, você vai pedir algo a Deus, sim ou não? Nós somos muito bons em pedir as coisas ao Senhor. E existe até alguns que agradecem, né? Na oração, alguns até agradecem. Então nós vamos colocar diante do Senhor aquilo que está em nosso coração, aquilo que nós achamos que precisamos falar e pedir a Deus, né? Não por repetição de alguma coisa, né? Que você está lendo e fica repetindo. A palavra de Deus fala que não pense alguém, né? Por muito repetir, que vai receber. Nós devemos orar com sinceridade. Então a oração, ela vem em oposição à autossuficiência. Porque quando eu oro, eu entendo que eu não consigo resolver o problema. Sim ou não? E aí eu vou pedir a um ser superior, que é o meu Deus, para que ele venha, né, intervir naquilo que eu estou necessitando. Amém ou não amém? Glória a Deus, vocês estão bem ligados mesmo. Então, quando eu entendo que eu não tenho a capacidade de resolver, eu coloco o Senhor, né? E aí o meu eu, a minha vontade sai do controle, sim ou não? E aí entra a vontade de... Mas é assim que nós oramos? Não sei. Houve silêncio, né? Então há dois motivos principais que nós oramos. Pode ter outros, eu coloquei dois, né? Primeiro, intimidade. Nós oramos, se orar é falar com Deus,
você só é íntimo de quem você conversa, sim ou não? Porque se eu todos os domingos, tá? Como é o seu nome, meu querido? Alex? Todos os domingos o Alex vem aqui no prédio. Aí eu estou ali, falo com ele. Tudo bom, meu querido? Tudo bom. Aí ele vai embora. Aí no outro domingo eu digo, tudo bom, meu querido? Tudo bom. Ele vai embora. No outro domingo, tudo bom, meu querido? Tudo bom. Ele vai embora. Eu tenho intimidade com ele, sim ou não? Não. Porque eu nunca parei para conversar, sabe? Para saber da vida dele, ele saber da minha vida, né? Nós sabemos as nossas necessidades, o que ele gosta, o que eu gosto. E aí, para nós sabermos disso, precisamos ter intimidade. Então, quem é íntimo de Deus, tem um conforto que só Deus pode te dar. Só Deus pode te dar. Exemplo, né? Muitas vezes nós passamos por situações em nossas vidas que não são boas. Situação, muitas vezes, de perda, um fracasso. Quem gosta de fracassar, diga amém. Ninguém, né, gente? Quem gosta de fracasso, meu Deus do céu? A gente gosta de vitória, né? De alegria. E aí nós passamos por algumas situações que muitas vezes nos leva à ansiedade. Pensamento acelerado, queremos resolver as coisas no nosso... Senhor, faz isso. Mas como o Senhor está demorando, eu vou te dar uma ajuda, né? Vai lá, faz e dá tudo errado. Mas nós teimamos, muitas vezes, em fazer. Você não, irmão, você é muito filho de Deus, muito cheio de Jesus. Você não faz isso, amém? Mas existem pessoas que fazem isso. Aí vem a ansiedade, vem muitas vezes a depressão, sabe? Vem tantas situações difíceis. E quem tem intimidade com Deus de verdade, querido, de verdade, tá? Eu não estou querendo dizer que você não passa por momentos de turbulência. Mas quem realmente busca o Senhor e coloca toda a ansiedade lá nos pés da cruz, ele não vai passar por tantas coisas ruins como quem não tem intimidade passa. Talvez você diga, pastor, mas eu conheço alguém que frequenta uma igreja e passou. Aí a pergunta não é se frequenta ou não uma igreja, tá? A pergunta é se tem ou não intimidade com Deus. É totalmente diferente. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas... Diante de quem? De Deus, meus queridos. Às vezes você tem um sonho, um objetivo, e você abre o seu coração para todo mundo, menos para quem pode resolver teu problema. E aí o negócio não anda, o negócio não flui. Meu Deus, mas por quê? Porque você está pedindo ajuda à pessoa errada. Continuando. As vossas petições pelas orações e pela súplica. Então é oração, é intimidade. E suplicando mesmo, irmão, é se humilhando. Oração é se humilhar, é entender que eu não consigo, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Esse é o nosso coração. E com ações de graça, já agradecendo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Segundo ponto, o poder de Deus flui na vida de quem ora, irmão. Antigamente, né, nós falávamos muito isso nas igrejas, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Porque a oração é a chave, né? A oração é a intimidade com Deus. Oração é onde eu tenho o discernimento daquilo que eu estou fazendo, se vem ou não de Deus, se agrada ou não a Deus, se é da vontade ou não de Deus. Então esse é o nosso entendimento. Lá em Êxodo, capítulo 17, no versículo 8, diz assim, ó. Então veio
Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Amém, queridos? Olha como é interessante. Moisés, para você entender, nós vamos falar aqui algumas vezes, talvez, de Moisés. Todo mundo aqui já ouviu falar de Moisés, amém ou não amém? Moisés é o cara lá que Deus usou para abrir o Mar Vermelho, as 10 pragas lá no Egito. Então Moisés, quando ele sai do Egito e vai para a terra prometida, ele teria que passar pelo deserto. E às vezes nós olhamos e achamos que o deserto é só areia, mas não é só areia. Existia cidade, existia povoados, do qual ele precisava passar por ele. Então Moisés sempre pedia, com toda a educação, né? Olha, eu quero passar com o povo por essa cidade. Não se preocupe, nós não vamos comer nada de vocês, não vamos pegar nada de vocês. E se alguma coisa comermos, nós vamos pagar. Porém, nenhum rei deixava eles passar, era um negócio terrível. Ou eles tinham que dar a volta, ou o rei daquela cidade, ele vinha lutar contra o povo de Deus, né? O povo de Israel. E não foi diferente aqui nessa guerra. O povo se levanta contra ele, e aí Moisés fala: então vamos lutar. Quer briga? Eu não queria não, né? Mas já que vocês querem, então nós vamos lutar. Só que a luta de Moisés, a minha luta, a sua luta, não é a força do nosso braço apenas. Amém ou não amém? Você precisa ter atitude, sim ou não? Sim. Mas você só não vence batalha, irmão. Você pode até ter alguma vitória sendo muito esforçado, mas sozinho, uma batalha mesmo, você não consegue vencer. E Moisés era muito sábio, ele entendia isso. Então ele disse: Josué, você vai lutar, e eu vou o quê? Orar. Eu vou orar. E olha o poder da oração. Moisés estava lutando, um exército lutando juntamente com Josué. Porém, quando Moisés parava de orar, que baixava as mãos, eles faziam o quê? Eles perdiam a guerra. O inimigo começava a vencer. Quantos de nós não perdemos guerra porque paramos de orar? Quantos de nós começamos até bem guerrear, mas com o andar da carruagem, né, com a demora, nós paramos. Com o andar da carruagem, nós encostamos em pessoas que não vai te ajudar em oração. Vou te perguntar uma coisa, não precisa responder. Quem são os teus amigos de oração? Quem são as pessoas que você abre o coração e fala: poxa, eu posso confiar de verdade que ele está orando comigo? Sabe o que acontece muito, queridos? De verdade, às vezes a pessoa tem problema. Quem não tem problema, meu irmão, atira a primeira pedra. Então, às vezes, a pessoa tem um problema no casamento, aí chega lá no trabalho, está com a esposa, aí tem um problema. Todo mundo tem problema, irmão. E aí ele chega lá e vai falar: olha, eu estou com um problema no meu casamento. Rapaz do céu, aquela mulher, meu irmão, mas briga. E aí o colega do trabalho dele vai falar o quê? Vamos orar por isso. Vamos ali para o banheiro, aproveitar que não tem ninguém, e eu vou orar juntamente com você. Vai acontecer isso, sim ou não? Rapaz, é muito difícil, hein? Por que ele vai? Homem, deixa essa mulher, meu irmão.
Pelo amor, olha, mulher o que não falta. Deixa que sábado já tem uma festa, olha. Nós já cai na gandaia, meu irmão. Eu disse que não é para tu ter casado, meu irmão. Aquilo é uma cobra. Aquilo é uma jararaca. Rapaz, se o negócio já estava ruim, quando ele chega em casa, ele vai para a mulher e vê uma serpente. Não vê mais nem a mulher dele. Melhora ou piora? Piora. Da mesma forma, ao contrário, né? A mulher chega, olha, rapaz, meu marido é um problema do céu. Aí a amiga, rapaz, vamos orar por ele, querida. Ou ela vai dizer, homem, deixa esse homem, tu, uma pessoa tão inteligente, aguentando abuso de macho de homem, deixa esse homem, rapaz. Cheio de homem aí no meio do mundo, apesar que nem tem tanto, né, gente? Mas, né? Vai. Gente, você precisa de pessoas que vão pegar na sua mão. Quem está entendendo? Amém ou não amém? Por mais que você queira desistir, alguém que possa pegar na tua mão e falar, olha, não desiste não que eu estou contigo. Vai dar certo. Continua orando. Continua, insiste, persiste. Porque, olha para mim aqui, irmão. Talvez você não confirme. Mas existem situações que nem você acredita. Mas tem alguém do teu lado, gente, não desiste não, vai dar certo, vai dar certo. Quantas pessoas dizem, poxa vida, pastor, ainda bem que eu não desisti, ainda bem que teve fulano, ainda bem que o senhor falou isso aqui, também que o meu líder ficava em cima de mim ali para não desistir, para não parar. Hoje, se eu tivesse desistido, não está a vida que eu estou vivendo hoje. Quem está entendendo isso, queridos? Aleluia. Então Deus está pronto, querido, para nos abençoar. A Bíblia diz que o Senhor lhe dá os seus enquanto eles dormem. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Você sabe qual é um dos maiores problemas que nós enfrentamos muitas vezes? Que nós achamos que Deus não é bom. Eu quero lhe dizer uma coisa. Deus é bom, irmãos. Eu vou repetir. Deus é bom, irmãos. E eu vou continuar repetindo. Deus, Ele é bom. Então, muitas vezes nós não recebemos porque nós fazemos um Deus conforme o nosso querer. Nós moldamos Jesus conforme eu acho que ele tem que ser para a minha vida. Eu quero lhe dizer uma coisa, eu vou lhe decepcionar hoje à noite. Isso não funciona. Não funciona, não dá certo. Não, mas é porque eu acho. Rapaz, você pode achar, desachar, fazer toda a maracutaia do mundo e no final a vontade de Deus vai prevalecer. E aí, dependendo das atitudes que nós tomamos e as decisões, nós vamos escolher coisas boas ou coisas ruins, né? Lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus nos ensina uma oração. Quem sabe essa oração? Como é o nome dessa oração? Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. E isso é fantástico, irmão. Porque a oração já começa com um presente de Deus. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Porque já começa como Pai Nosso. Nós estávamos ontem na conferência afiando flecha e o Andrew, que é o filho da Daphne, que vai estar aqui conosco, ele já começa falando, olha, eu fui criado só pela minha mãe. Eu não tive pai. Gente, aquilo é fantástico, ele fala aquilo. Por quê? Porque você não vê nenhuma falta de pai. Você não vê ele falando, e eu sofri tanto. Porque eu não tinha um pai, meu Deus do céu. E a pessoa cresce com esse negócio, né? Ei, eu só sou assim porque eu não tive um pai. Não, mas está errando. Por quê? Porque eu não tive um pai. E aí Jesus nos ensina algo. Pai Nosso. Você tem um pai. Amém ou não amém? Você só precisa entender isso de coração. Eu estava assistindo um podcast esses dias, não lembro de quem estava entrevistando, mas era da Raquel Novaes. E ela disse que perdeu o pai dela com 1 ano e 8 meses. Eu achei aquilo fantástico, irmão. Porque ela disse assim, ó, a minha mãe me ensinou tão bem que Jesus é o meu pai, que eu nunca tive falta de pai. Na hora da escola, né, que tem o dia dos pais, tem a cartinha e tal, para uma criança que não tem esse entendimento, gente, isso dói.
Mas ela falou assim, ó, eu nunca tive esse problema. Porque quando dizia assim, ó, rapaz, cartinha pro pai. Eu, vou escrever pro meu pai. Quem é meu pai? Jesus. Quem está entendendo? Não há falta, irmão. Porque Jesus completa tudo em nós. Deixa eu dizer uma coisa. Você que é pai e mãe, tem pai e mãe, meu Deus do céu, né? Que é quase mais filho do que pai. Porque não tem entendimento, meu irmão. Os seus filhos não são seus. São do Senhor. Amém ou não amém? Não é seu, cara. Para de besteira. Tem que botar, só falta botar uma redoma de vidro. Porque, meu Deus, deixa esse menino cair, meu irmão. Pastor, e se quebrar o braço? Engessa. Você não vê mais menino com o braço quebrado, meu irmão. É no celular direto, os meninos querem amarrar o braço, querem amarrar a perna. E quem que faz isso? Somos nós, amém ou não amém? Esse dia, o menino estava aprendendo a andar de bicicleta. Eu sou uma pessoa muito meiga com meus filhos. Eles comprou uma bicicleta e não aprenderam. Comprou outra e ferrujou. Digo, ou se aprende, ou leva uma surra. Tem até sexta. Quarta-feira, o Márcio estava dando assim, a carro de pau. Na bicicleta. Na quinta-feira, o Israel já estava na rua também. Pronto, aprendendo. A mãe dele saiu. Foi para alguma coisa em Fortaleza. E ele na rua. Lá está o Márcio. Caiu. A corrente pegou nos dedos. Sabe o que foi? E sangrando. Aí, vai. Eu digo, engole o choro, levanta, guarda a bicicleta, levanta a bicicleta do chão, vai guardar, vai tomar banho, ou então eu lavo com álcool. Aí ele botou a bicicleta, tomou o banho, chegou. Pai, o que vai ser a janta? Eu digo, vamos agora ver o que vai ser, que eu também não sei o que é, não. Né? Eu não estou mandando você fazer isso, não, amém, queridos? Sabe por quê, irmão? Você tem que criar os seus filhos. Uma das coisas que me impactou demais, ouvindo a conferência ontem, é a forma que ela criou o filho, gente. Você sabe, querido, não sei se você sabe, eu nem falei isso no primeiro culto, eu ter falado. Mas nós estamos muito perto do fim dos tempos, irmãos. Quem tem esse entendimento? Quem está vendo essa guerra do Irã com Israel e os Estados Unidos? Quem viu que eles soltaram uma bomba bem pertinho do templo da Doma de Ouro? Quem viu aquilo? Você não viu, não? Procura na internet. Bem pertinho. Irmão, se cai lá, buf, explodiu aquilo, eles constroem o terceiro templo. É tudo que Israel quer, meu irmão. Se cai lá, eles constroem. Fim dos tempos. Você está preparado, irmão, para o fim dos tempos? Os teus filhos estão preparados? Ou não tem nesse entendimento? O que nós falávamos muito antes das pregações, aí há uns 15 anos atrás? Jesus está? Quem crê nisso de verdade hoje? Porque ele vai voltar, irmão. Tu crendo ou não crendo, tu preparado ou não preparado, ele vai voltar. Ele vai vir, meu irmão. E ponto. E olha o que está acontecendo. A gente poderia já ter caído lá a bomba. O judeu ia aproveitar, meu irmão. Olha, não foi nós não, foi eles mesmo. Agora é nosso, sai fora, vamos construir aqui o terceiro templo. E já era. Porque está na Bíblia, irmão. Quem está entendendo? Amém? Então Jesus, ele fala, Pai nosso. Gente, isso é fantástico. Porque ele nos adota. O que ele fala aqui em Efésios 1:5? Que ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Gálatas 4:7. De sorte que já não és escravo, já não é o quê? Escravo de quê, pastor? Escravo do pecado, escravo do cigarro, escravo do álcool, escravo da droga, escravo da pornografia, escravo da prostituição, escravo do adultério. Já não sois mais escravo. Então, pastor, eu já entreguei a vida a Jesus, mas eu ainda me vejo muitas vezes fazendo esse tipo de coisa. É o inimigo
das nossas almas, trabalhando na sua mente, irmão. Porque se a Bíblia diz que você não é mais escravo, você tem que acreditar em quem? Na Bíblia, na palavra de Deus, irmãos. Se o Senhor diz que você agora é filho, filho é filho e ponto. Porém, me perdi, achei. Porém, filho, e sendo filho também herdeiros, por Deus. Não você entende isso, sim ou não? Você entende que você é filho, irmão? Se você entende isso no seu espírito de verdade, rapaz, tua vida já muda. De verdade, se você entende isso de verdade, irmão, qual é o problema? Que eu escuto que eu sou filho, mas eu volto a ter atitude de escravo, cara. Eu quero dizer uma coisa da parte de Deus, irmão. Você não dá conta de ir para o inferno, irmão. Pastor, que conversa doida é essa? Porque uma das coisas que eu mais vejo os cristãos sofrer é sem saber se vai ou não para o céu. A certeza da certeza da salvação. Eu quero dizer uma coisa, você não dá conta de ir mais para o inferno. Sabe por quê? Porque um dia você foi escravo. Quando você entregou sua vida para Jesus, quando você confessou Jesus, Ele te deu poder e autoridade de se tornar o quê? Filho de Deus. Então o pecado, ele não tem mais o mesmo custo, irmão. Eu duvido um cristão, por mais que ele erre da mesma forma como ele errou no passado, quando era escravo. Porque o escravo, meu irmão, ele mergulhava numa fossa assim, ó. Ali é uma fossa de pecado. Ele, bum. Aí saía todo fedorento e ainda se pabulava. Rapaz, passei a noite todinha. Aí aqui, gastei meu dinheiro todinho. Duvido. Eu duvido, eu desafio qualquer pessoa que já entregou a vida para Jesus pecar como um dia já pecou. Você fala um palavrão, o Espírito Santo dentro de você. Puf, meu Deus do céu! Pensei que nunca mais eu ia falar um palavrão. Eu falei um palavrão, Jesus! Sou escravo. É o diabo mentira, você não é escravo, irmão. Você está passando por um processo, quem está entendendo? É um processo, irmão. Eu estava conversando um dia com algum irmão ali, irmão. Pastor, mas eu olho para a mulher de claro, você não é cego. Você não pode desejar, meu irmão, é diferente. Quem está entendendo? Passou a mulher, se olhou, pensou de olhar de novo, já vira a cara, irmão. Por quê? Porque você não é escravo. Porque o teu Senhor é aquele que você serve. Que você serve. Então eu sirvo agora a Cristo. Quem está entendendo? Amém ou não amém? A Jesus, meu irmão. Viva o melhor de Deus em nome de Jesus. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, meu irmão. Essa é a nossa intenção, meu irmão. Essa glória em Cristo Jesus. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você pediria algo a Deus se você soubesse que você ia receber? Sim ou não? Você não entendeu a pergunta, eu vou repetir. Você pediria algo a Deus se você soubesse que você ia receber? Sim. Nós pediríamos, né? Muito bem. Segunda pergunta. Você tem apresentado as suas petições, os seus pedidos todos os dias a Deus? Seja sincero, hein? De verdade, Jesus, ó, eu creio, está aqui, eu quero isso, eu desejo isso. Se nós formos muito sinceros, não. E aí a terceira pergunta. Por que não? Sabe por que não, querido? Porque no fundo, você não acredita que vai receber.
Você começa a orar, você ora uma semana. Como é que você começa? Meu irmão, é no manto. Até jejua. Cantará. Rodopia. Jesus, em nome, pelo poder do Espírito Santo, eu creio. Papá! Show! Recebeu? Segunda semana. Jesus, eu creio. Terceira semana. Jesus. Quarta semana. O Senhor sabe todas as coisas. Quinta semana. É mais fácil viver. É mais fácil viver com o sentimento que não vai conseguir do que persistir em oração. Levanta a mão não. Mas quantos de vocês não se identificaram? Porque se você cresce de verdade que Deus ia te dar, você continuava falando. Sim ou não? Porque se eu creio, por que eu não vou pedir? Quem é pai, diga amém. Tem duas crianças, né? E é impressionante, aqui nós ficamos 2 cultos. E a gente sempre traz alguma coisa para comer ali, um bolo. Quando a gente não traz, os irmãos nos dão ali alguma coisa. A gente está lá e o bolo é doce, né? E aí tem as pizzas que nós vendemos ali, viu, irmão? Se você não comprou, quando terminar, você vai lá e compra, viu? Todo o dinheiro arrecadado nós vamos investir na obra aqui para nós construirmos as próximas salinhas. Então não deixe de investir. E aí ele chega e diz assim, Márcio, pai, o que foi? Eu estou com vontade de comer uma coisa salgada. Eu falei, mas nós trouxemos pizza. Trouxemos bolo aqui e tal. À vontade, pai. É mesmo, meu filho? É. Dá para o senhor comprar uma pizza? E, cara, tem o bolo, meu. Ah, mas eu queria uma pizza. Aí ele sai. Aí quem é que entra? O Israel. Pai, você tem R$5? Digo, pra quê? Pra comprar uma pizza. Falei, cara, trouxemos bolo. Vocês que pediram pra comprar o bolo, cara. A gente fez o bolo junto. Não, mas porque eu queria pizza. Aí o Israel, aí ele entra. E aí, deu certo, Israel? Não. Ô, pai! Só uma pizza. E se nós comprar lá para pagar depois, dá certo? Aí fica até o quê? Até conseguir, porque ele sabe, porque sabe, que vai nos desdobrar e nós vamos comprar a pizza. Quem está entendendo? Gente, se você sabe que Deus vai te dar, presta atenção, irmão. Sabe qual é o problema? Que nós achamos que Deus é homem. Deus não é homem, irmão. Deus é Deus, amém? Amém ou não amém? O que a Bíblia diz? Se eu que sou ruim, eu sei dar boas coisas para o meu filho, imagina o nosso... É isso que a Bíblia diz, irmão. Imagina o nosso Pai Celestial. E às vezes nós queremos pedir algo a Deus, e aí nós conectamos Deus à nossa maldade. Você está entendendo? Amém ou não amém? Irmão, Deus não é homem. Se tu sabe dar boas coisas, nós acabamos de ver que nós somos filhos e o nosso Pai sempre vai querer nos dar o quê? O melhor. Amém ou não amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, a oração que move montanha, vamos passar aqui por 5 pontos, bem rápido. Primeiro, não olhe para a montanha. O que é a montanha, queridos? O que é a montanha? Os problemas, dificuldades, sim ou não? Não olhe para a montanha, querido. Muitas pessoas têm vivido uma vida de mediocridade, né? Mediocridade não é palavrão não, viu, irmão? É aquela vida... Tem Coca? Não, só tem Pepsi. Pode estar Pepsi mesmo. Né? Aquela vida mais ou menos. Não é do jeito que eu quero, mas tá bom. É melhor do que uma vida medíocre, irmão. É melhor do que nada. Mas não é isso que Deus tem para nós, irmão. Deus tem o melhor
para cada um de nós. Então tem pessoas que não têm vivido o melhor de Deus porque só vê o problema, só vê a dificuldade, só vê o trabalho, só vê, muitas vezes, as coisas erradas que já fez no passado. Que nunca fez coisa errada no passado, meu irmão, antes de conhecer a Jesus. A grande maioria de nós não nascemos num lar cristão, irmão. Tinha alguns que eram até calmos, né? Mas não é porque é calmo também que prestava, não. Meu Deus do céu, né? Se hoje é difícil, imagina quando não tinha Jesus, né? Então, muita gente se pega olhando para o que fez, para o que deixou de fazer, né? E aí não recebem o melhor de Deus. Não entenda que o seu Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou imaginar. Quem está entendendo? Amém ou não amém? Então tem pessoas que olham para o casamento e aí dizem, rapaz, não tem jeito mais não. Está amarrado em nome de Jesus, meu irmão. Não, nós estamos com incompatibilidade de gênero. Sangue de Cristo tem poder, irmão. E aí o casamento vai desmoronando. Por quê? Porque não pede ajuda, porque não ora, porque não crê, porque não acredita. Se eu perguntar aqui para qualquer líder de célula, qualquer supervisor de setor aqui, supervisor de área, rapaz, tu teve problema no teu casamento? Sabe qual é a resposta? Sim. E se eu perguntar, tu tem, às vezes, algum problema no teu casamento? Sabe qual é a resposta? Sim. O problema é que você acha que a vida do outro é perfeita, irmão. Porque ninguém posta briga no Instagram. A pessoa acaba no Instagram, a mulher brigando porque ele chegou com o sapato todo sujo, rebolou lá no meio da sala, pega o cinto, bota pro lado, a calça pro outro, a casa toda e ele, olha aí, a nossa vida aqui como é. O cara bota a lasanha, meu irmão. É ou não é? Ah, meu irmão, a lasanha, os copos bem bonitinhos que a gente compra, né? Taça, não é nem copo normal, bota essa taça. Olha aí como é o jantar aqui em casa. Aí, nós postamos isso, meu irmão. Que não é errado não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Então nós precisamos entender, irmão, que é um processo. Não olhe para o problema, olhe para Jesus que traz a solução. Tem problema de saúde, o mundo se acaba. E problema de saúde é coisa séria, sim ou não? Sim ou não? Mas por que você não ora? Primeira coisa que a gente vai para onde é? UPA. Esse dia eu estava vendo um vídeo, até briga teve, irmão. Por que você não ora? Por que você não declara bênção sobre a sua vida? Sobre a sua casa? Eu lembro que quando o Israel nasceu, eu acho que com menos de um ano, não lembro agora direito, com um aninho, o nosso primeiro Natal com ele foi no hospital. E foi terrível, porque ele era um bebezinho mesmo. E aí ele tinha lá um probleminha lá que, esqueci o nome agora, que dava tipo um nozinho nas tripas dele lá. E aí tinha que operar. Você imagina um menino de um ano, menos de um ano, ter que operar. E eu e a Lívia lá, aflito demais, e orando, e opera, não opera. E aí, no dia 25, desfez, não operou. Digo, oh, glória. Gente, o nosso segundo Natal com Israel, sabe onde foi? No hospital de novo. Com o mesmo problema. E aí nós lá, opera, não opera. E nós tomamos, não, meu filho, isso aqui não é de Deus, não. Isso aqui é um demônio. De novo. E o cara ia operar dessa vez, nem eu sabia. O menino estava assim, de repentemente, eu sem ver nada, o cara entrando numa sala lá, vamos operar. Eu digo, fala, meu Deus do céu. Não, porque se não operar é assim, tal, e crendo. E aí um médico chegou lá do nada, não, calma, vou fazer um exame, fez um exame, cara, não vai ser preciso. E aí voltamos, dia 25, sem cirurgia. E nós declaramos, não, chega. Sabe quantos natais nós passamos no hospital de novo? Nenhum, irmão. Sabe por quê? Porque nós oramos. Não, meu irmão.
Esse menino vai operar disso, não. Né? Deus que bote um lubrificante nas tripas dele aí para não dar mais nó e vai passar direto aí tudo agora, em nome de Jesus. Né? Mas você tem que crer. Quem está entendendo, irmão? Porque era muito mais fácil, a gente tinha plano de saúde, era muito mais fácil. Não, opera logo para não dar mais problema. Sim ou não? Vai cada um direto, opera aí, emenda, tem que emendar, ajeita logo aí, e a gente volta para casa, que ele é novinho mesmo, nem vai lembrar. Mas por que nós não oramos, irmãos? Por que nós não declaramos vida de Deus? Às vezes é um problema financeiro, irmão. Porque está difícil, está vendo aí agora, a gasolina vai dar R$10. E tudo vai ficar caro. Irmão, se está ruim, vai ficar pior. Parece um, né? Faz até medo a pessoa falando. Para com isso, meu irmão, em nome de Jesus. Quero lhe dizer uma coisa da parte de Deus, irmão. Deus se manifesta no caos. Amém ou não amém? Deus se manifesta no caos. Independente do que esteja passando, vivendo, Deus se manifesta. Deus é Deus, vai fazer infinitamente mais, irmãos. Creia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, creia. Lá em Ezequiel, lá no capítulo 37, o Senhor chega para Ezequiel e diz assim: ô meu filho, diga, você vai profetizar. E Ezequiel era um profeta, diz: manda a Deus. Vou profetizar para quem? Eu vou entregar agora. E aí o Senhor diz: está rindo aquele vale de osso? Irmão, quem aqui já viu osso de gente, né? Quem já viu aqui osso mesmo? É um negócio esquisito, né? Imagina um vale de osso. Rapaz do céu, os ossos tudo separados. As cabeças medonhas assim, ó, de cearense. Desse tamanho aqui, os crânios. E aí, agora profetiza, Ezequiel. Aí o Ezequiel começou a profetizar, irmão. Começou a cabeça vindo para um lado, o dedo aparecendo, e começou a se juntar aquele esqueleto. Profetiza, Ezequiel, que vai nascer. E aí Ezequiel profetiza os tendões, Ezequiel. Profetiza sangue. Você imagina, se é nós, já desmaia, irmão. A gente vê uma pessoa sem a pele, que já assistiu aquele filme, né, que passa a pessoa, corta aquela coisa horrível. E aí, profetiza a pele, profetiza. Rapaz, até quem era careca ficou com o cabelo. A pessoa voltou e disse: rapaz do céu, olha que bênção. Porque tudo que Deus faz, meu irmão, é maravilhoso. Amém ou não amém? Irmão, não era com os carecas não, em nome de Jesus, viu? Pastor Júnior é careca, né? E é meu pastor e meu explorador. Mas, se puder ter cabelo, a pessoa gosta também, né? Então, queridos, não importa se esteja passando, profetize. É financeiro? Declare, eu vou sair disso aqui. Se o Senhor disse que eu vou comer do melhor dessa terra, eu vou comer do melhor dessa terra. Olha para mim aqui, irmão. Eu quero dizer uma coisa da parte de Deus. O problema nunca vai estar com ele. Porque às vezes nós somos meio... Como é que eu posso falar? Com falta de sabedoria, né? Nós falamos: Senhor, por quê? Você acha que você não sabe por quê, irmão? Não, pastor, eu não sei por quê. Ora. E pergunta, que ele vai te mostrar o porquê. Não é por quê. É para quê, Senhor? 2. Não se espante com a luta, irmão. Quando você começa a orar, meu irmão, a luta vem que vem. Quando você começa a buscar a Deus, quem aqui já não entregou a sua vida para Jesus, começou a viver uma vida em Cristo, e depois disse: rapaz, parece que quando eu não servia a Jesus, o negócio era melhor. Parece que as coisas eram mais fáceis. A gente começamos assim, parece que o negócio está piorando, tudo fica mais difícil. Não, é mentira do diabo. Não se espante com as lutas que vão vir sobre a sua vida. Apenas creia, e o mais ele fará. O Senhor chama um homem chamado Gideão, está na Bíblia, está lá em Juízes capítulo 6. Depois você pode ler na sua casa. No capítulo 6, no versículo 13, um anjo chega para Gideão, um anjo disse: Gideão, valente, homem valente, valoroso, Deus é contigo. Sabe o que ele fala? Diz assim, ó: ah, meu Senhor, se o Senhor fosse conosco, por que nos sobreveio tudo isto?
Quem já ouviu alguém falando isso? Rapaz, realmente, se Deus fosse comigo mesmo, mas por que estão passando essa dificuldade? Por que estamos passando essa tribulação? Por que aconteceu essa situação na minha vida, na minha casa, na minha família? Deus é contigo. E aí ele entendeu que o anjo repetiu, ó, Deus é contigo, meu irmão. Ponto. Amém ou não amém? Eu quero falar da parte de Deus para você. Deus é contigo. E aí, como ele não pôde rebater mais isso, ele falou assim, ó, eis que a minha família é a mais pobre. Problema financeiro. E eu sou o menor da casa do meu pai. A família é pobre, eu sou o pobre do pobre. Deixa eu dizer uma coisa, Deus te conhece. Você sabia disso? Você não precisa falar para Deus se você é pobre, não, porque Deus sabe se você é pobre, se você é rico, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro. Não arrume desculpa. Deus te conhece. Se Ele te disse algo, Ele vai cumprir em você conforme você é. Quem está entendendo isso? E aí Ele falou assim, ó. Não, tudo bem. Se o Senhor é comigo, mesmo eu sendo do jeito que eu sou, se o Senhor quer me usar, o Senhor quer fluir através da minha vida, quero. Pois me dê um sinal. Olha, o macho incrédulo, viu, Julião? Pois me dê um sinal. Aí pediu um sinal para Deus. Pois qual é o sinal? Ó, eu vou pegar aqui uma lã, tá a noite muito sereno. Então tudo em volta aqui vai estar seco. E a lã vai estar o quê? Molhada. Tá bom? Tá bom. Aí amanheceu o dia, ele foi lá. Sabe como é que estava a lã? Molhada. Ele disse, pois não vale não. Eu quero o contrário agora. Tudo vai estar molhado e a lã vai estar. Aí no outro dia ele foi lá, sabe o que estava? Seca. Aí virei, rapaz, eu vou ter que ir então, né? Vamos. Quando ele vai para a guerra, que Deus manda ele ir, estava bem pertinho lá, ele, rapaz, isso vai dar certo mesmo. Eu não imagino o anjo. Doido para dar uma espadada nele já. Gideão, vai lá, desce lá onde estão os inimigos. Aí ele desceu. Quando chegou lá, os inimigos estavam falando dele. Rapaz, o Gideão está vindo aí. Vai arrebentar a boca do balão aqui com a gente. Vai matar nós aqui. Aí ele voltou. Rapaz, agora eu estou crendo. Quem está entendendo, irmão? Gente do céu, nós não precisamos ser assim, irmão. Não se espante com aquilo que Deus tem para a tua vida. Existem pessoas que vão ter lutas terríveis. Isso é verdade, irmão. Ninguém nunca vai ter uma luta igual ao do outro. Tem pessoas que vão ter uma luta maior, outra menor, mas toda luta é uma luta, irmão. Todos nós passamos por luta na nossa vida, todos nós passamos por dificuldade. Terceiro ponto, não se conforme com a adversidade. Irmão, não se conforma com aquilo que você está vivendo. Lá em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Meu Deus do céu, não se conforme, irmão. Você vê aí o slide, tem até os peixinhos do The Chosen, né? Se você nunca assistiu The Chosen, depois assiste, que é bênção de Deus, viu? Muitas vezes nós somos igual a todo mundo, irmão. Eu dei aqui o exemplo, ele me permitiu no primeiro culto, aí eu nem vou pedir ele agora no segundo. Mas o Joaquim é um nosso supervisor de área. E há um tempo atrás, queridos, o Joaquim passou uma dificuldade tão grande na vida dele que poucas pessoas talvez conseguiria passar da forma que ele passou. O Joaquim é meu discípulo. Existia um momento que nós se reuníamos que só tinha choro, irmão. Porque a gente não sabia o que fazer, não sabia o que falar. A Georgiana passou por um processo de depressão tão profundo que o Joaquim teve até que internar ela em uma clínica.
E o Joaquim disse que ele ia lá visitar ela, e aí ele pegava um pente, penteava o cabelo dela, e pegava o esmalte lá para fazer a unha dela, e serrava, e as pessoas olhavam para ele e diziam assim: gente, isso aqui é muito forte. Você é a primeira pessoa que eu vi fazer isso aqui nessa clínica. A maioria, olha os pretinhos, tudinho, os peixes pretos, os peixes cinza, né? A maioria deixa a esposa e nunca mais volta. Dali já é o divórcio. Ele estava lá, te reunia, terrível, né? Ele sabe disso. Ele já chorava, a Lívia já chorava. Eu sou mais forte, né, irmão? Eu não chorava na frente dele, porque também todo mundo chorando não ia dar certo, né? Mas quando ele saía, irmão, eu chorava. Eu digo: meu Deus do céu, o que nós vamos fazer, meu Deus? Uma coisa dá um conselho, uma coisa dá... O que a gente faz, meu Deus do céu? E a Georgiana saiu. E mesmo em meio a essa loucura toda, gente, só sabe ele, principalmente. A gente estava perto, mas quem sofreu mesmo foi ele. Mesmo em meio a toda essa dificuldade, o Joaquim tinha um emprego. Ele trocou de emprego, irmão. E não foi para um emprego pior. Foi um emprego para ganhar muito mais do que ele ganhava. Mas muito mais mesmo. O Joaquim morava de aluguel. Ele comprou a casa própria. O Joaquim anda no carro da empresa, irmão. Nem precisa gastar o carro dele. A Georgiana vinha para o culto. Quem sabe disso, ficava toda engrujadinha, bestinha. O Joaquim nunca faltou um culto, irmão. Por causa do problema dele. Ele tinha tudo para faltar. Não vou não. Estou chateado, estou triste. O que eu estou vivendo. Nunca faltou um culto. Quando a Georgiana vinha, ele trazia ela feliz, sempre feliz, irmão. Chorava, irmão, porque não tinha jeito. Mas esse jeitão dele sempre foi desse jeito. Vou falar uma coisa para vocês. Deus prosperou, mesmo em meio à adversidade. Não se conforme, meu irmão. Hoje está a esposa dele curada, meu irmão. Rapaz, a menininha dele, bota é para quebrar, viu? A Laurinha não brinca não, meu irmão. Esperta que só ela. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A Georgiana, nossa discípula, para honra e glória de Jesus, é uma das melhores discípulas da Lívia. Rapaz, ela liga para a Lívia e diz: pastora, eu vou fazer isso aqui. Olha, o povo não está motivado não, mas eu vou motivar esse povo aqui, e vamos fazer isso aqui, e vamos fazer aquilo ali. E se hoje, minha filha, para ela, que ela está com tudo, né? A adversidade não foi problema para eles. Eu estou trazendo, irmão, gente normal igual a nós, gente do nosso meio. Eu não estou contando a história da carrochinha é algo real. Quem está perto sabe, viu, viveu, presenciou, testemunhou, e o milagre está aí, irmão. Ele não chegou para mim: bastante, tira meu setor, porque eu estou... Nunca. Joaquim, eu seguro teu setor aqui, enquanto tu está nessa luta. Porque vai passar, irmão. E passou, meu irmão. Quando passou, eu digo: pega o teu setor de volta, meu irmão. Aleluia. E aí ele segurou, meu irmão. E Deus fez maravilhas, irmão. Então não se conforme com a adversidade. Não se conforme, meu irmão. Deus tem o melhor para a tua vida. Se Deus te chamou, Deus é fiel para cumprir. Amém ou não amém? Glória a Deus. Viva o melhor de Deus. Não importa o que dizem. Viva o melhor de Deus. Ore, busque, acredite. Nós estávamos uma vez numa conferência lá em São Paulo. O pastor Paulo Mazzoni falou assim: não esqueci disso nunca na minha vida. Eu já falei aqui, mas vou falar de novo. Ele tem 2 filhas. E ele falou assim: gente, eu tenho 2 filhas. E o meu sonho era ter um filho.
E a mulher dele ficou grávida da primeira filha e foi uma bênção. A menina nasceu. E quando ficou grávido do segundo, era um homem. E a mulher dele começou a ter dificuldades de parto, de problema. E o médico chegou para ele e falou assim, ó, se preparem, porque a criança vai morrer. Então nós vamos tirar e a criança vai nascer morta e tal. E ele disse que falou assim, poxa, o cara é médico, é da igreja dele, né? O cara é especialista, é um dos melhores do Brasil. E ele falou para a esposa, filha, é isso mesmo e tal. E ok. E a criança foi tirada e enterraram. E ele contava assim até hoje emocionado, porque ele disse que viu, né? A criança botou no caixãozinho branco, os bracinhos, tudo coisinha bonitinha. E passou 6 meses, 1 ano, a mulher dele não queria mais engravidar, traumatizada e tal. Mas de repente ela ficou grávida. Agora era uma menina. E começou a ter complicações também, 7º, 8º mês. E aí o médico chegou para ele e falou, olha, a criança vai morrer. Porque ela não consegue segurar. E fez toda a explicação científica, que nós entendemos nada, mas baixamos a cabeça, porque quem é médico, né? E aí ele foi falar para ela, minha filha, olha, não tem mais jeito, a criança vai ser tirada. E ela olhou para ele e falou assim, ó, essa não. A outra, eu lhe ouvi, mas essa não. E ela se ajoelhou e começou a orar. E ele disse que orou por ela. Porque ela é a mãe, tá com a menina no bucho. E aí a menina nasceu, botaram numa incubadora. E o médico disse, olha, vai morrer. E ela disse, não vai. E começou a orar com ela, mas disse que orava muito mais por causa dela, né? E ela disse, essa não. Se foi, mas essa não. E oraram, e ficavam em pé e oraram. E ele chegou um dia que ele estava 2 da manhã orando. E ele disse, meu Deus do céu, não aguento mais orar. E a mulher não desistia, gente. E o menino também, e a menina também não morria. E aí ele disse que ajoelhou. E aí o Espírito Santo fez assim dentro dele, ó. Entra lá na UTI agora e ora pela tua filha. Diz que a menina era roxa, mas roxa, parecia essas frutas, né? E ele foi lá, disse que estava de pijama. E quando foi pedir para entrar, ninguém queria deixar, porque ninguém entende coisa de crente, que é coisa de doido. Não, mas Deus mandou. Não, meu irmão, mas aqui os médicos não deixam. E aí um médico era da igreja dele, e pá, confusão, vai, confusão, vem, 2h30 da manhã. Homem, deixa esse homem entrar, pelo amor de Deus. E aí ele entrou, sem fé, colocou a mão na menina, e ele disse que orou, de joelho, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, e a menina nem mexia. Ele disse que tudo que ele sabia de oração, de poder, de graça, tudo ele orou. E disse que ficou do lado de fora da UTI, tudo que tinha de enfermeiro, de médico, acordou e foi olhar a ressurreição da menina. E ele disse que chegou uma hora que ele, com a mão em cima do negócio do UTI, falou assim, meu Deus, onde é uma porta para me sair correndo e me esconder? Gente, ele disse que do nada, o de repente de Deus, a menina levantou a mão. Quando a menina levanta a mão, os médicos entram dentro do quarto, tira ele do quarto, começa aquele rebuliço, o coração, ele sai para fora. No outro dia,
9 horas da manhã, a menina estava em cima dos peitos dele, com a cor totalmente normal, fora da UTI. E o testemunho que ele fala é um testemunho triste. Até eu me emociono um pouco, porque ele diz assim, ó: se eu tivesse acreditado em Deus, se eu tivesse orado, eu tinha 2 filhas e um filho. Porque eu não criei. Um dia eu vou encontrar ele no céu, mas ele não está aqui comigo hoje. Então não é a adversidade, irmão, é o que você faz com a adversidade. Eu quero dizer uma coisa: muitas vezes nós não recebemos de Deus porque nós acreditamos que Ele não pode fazer. A verdade é que nós acreditamos que Ele não pode fazer. E você sabe qual é a verdade? É que Ele pode fazer. Ele pode fazer. 4º ponto, siga em frente, irmão. Independente de qualquer coisa, siga em frente. Acredite, seja obediente. Quando o povo vai atravessar o Rio do Jordão, Deus dá uma palavra para Josué: Josué, siga em frente. Ele fala com os sacerdotes: vão andando aí, pega a arca da aliança, coloca no ombro e anda. Os sacerdotes não sabiam de nada que ia acontecer, irmão, mas obedeceram. Seja obediente. Obediência gera bênção, desobediência, maldição. Não é o seu querer, não, meu irmão. É o querer dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas finanças. Você acha que Deus se preocupa em te enriquecer, irmão? Deus se preocupa com a tua salvação, porque tem gente que não pode ter dinheiro, irmão. Então você não vai ter dinheiro nunca, porque senão você vai se perder. Você já pensou? Porque tem gente que sempre está. Porque é isso que leva ele a orar, a buscar a Deus. Se o teu coração está em Deus, irmão, tudo acontece. 5º e último, dê o primeiro passo e a montanha irá se mover. Dê o primeiro passo, irmão. O que é oração? É orar e ação, atitude. Faça algo. Orar é muito bom, irmão. O que é orar? É falar, é conversar com Deus. Oração é ter uma ação, é ter uma atitude. Tenha atitude, busque, seja diferente em nome de Jesus. Faça aquilo que Deus te chamou para você fazer da melhor maneira possível. Tenha atitude em Cristo Jesus. Mude a sua história. Amém ou não amém? Mude a sua história em nome de Jesus. Tenha atitude, irmão. Lá em Números, eu acho que é no capítulo 25, se eu não me engano. Quem está lendo a Bíblia aqui, irmão, conosco? Quem está lendo? Amém ou não amém? Eita, ninguém está lendo não. Pararam, foi? Nós estamos fazendo aí o nosso propósito de leitura bíblica, irmão. Eu não sei em qual livro está. Eu lembro que está em Números agora. Mas lá em Números, capítulo 25, conta uma história muito legal. O pastor Santos pregou sobre isso um dia desse. E o povo de Deus estava muito fiel ao Senhor. E as pessoas não conseguiam parar o povo de Deus, porque onde eles iam, eles ganhavam as guerras, e Deus era com eles, e Deus ia se movendo através deles. Mas chegou um momento que eles tiveram uma estratégia, eles lançaram mulheres, e o povo começou a se prostituir, os homens, a tal ponto que foram prestar culto a Deus estranho, a Baal. E aí o Senhor se irou, ficou super chateado, e lançou uma praga sobre o povo. E o povo começou a morrer, e Moisés e Arão começaram a pedir misericórdia ao Senhor. E aí a Bíblia diz que eles estavam orando, e chegou certo momento da oração que todos estavam de joelho, e toda Israel de joelho, orando, clamando. E aí um filho do capeta lá no meio do povo de Deus, pegou uma mulher, levou lá para o meio do arraial, na frente de todo mundo, irmão. Porque toda vez que você está orando, o diabo se levanta. Sempre que você está orando, pastor, eu estou orando, tudo está uma bênção. Não, irmão, quando você começa a orar, propósito de oração, o diabo se levanta. Ele vai querer te parar. O homem pega a mulher, leva lá para a tenda dele, na frente de todo mundo orando, gente. Ele entra dentro da tenda, ainda liga um forró bolão. Não tinha forró não, gente, mas tô...
Versão Evandro. Aí o sotruano, aí ele pegou a mulher, foi fazer, né, a maracutaia dele com a mulher. Rapaz, e o povo aqui de joelho. Irmão, a Bíblia diz que para tudo ao seu. Rapaz, o neto de Arão, quando viu aquilo, como é o negócio? Como é o negócio? Gente, ele era sacerdote. Ele pegou uma lança. Aí Satanás, peraí. Foi lá na tenda, tava lá o cara, o forró tocando, e o bebida, o desmanteiro. Pegou aqui a lança, irmão. O cara tá em cima da mulher, aí, ó. Buf! Atravessou os dois com a lança. Sabe o que a Bíblia diz? Na hora, o Senhor tirou o mal que estava sobre Israel. E a Bíblia diz, sabe o quê? Por causa, esqueci o nome dele agora. Eleazar, um negócio assim. Por causa de Eleazar, eu tiro a praga que estava sobre Israel. Sabe quantas pessoas já tinham morrido? 24 mil pessoas já tinham morrido. Sabe quantas pessoas tinham mais ou menos no arraial? Mais ou menos 2 milhões de pessoas. Todo mundo viu ele levar a mulher lá para dentro, mas só um teve a coragem de acabar com o negócio, irmão. Ah, pastor, então agora eu já sei. Meu vizinho lá, olha, vou pegar agora uma lança, pantalho da lança nos olhos, e Deus é comigo. Não, irmão, não é isso não que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, sabe o quê? A Bíblia diz que nós devemos ser furiosos contra o pecado, meu irmão. Amém ou não amém? Você não é escravo do pecado, meu irmão. Ai, bestei, mas é porque eu não consigo. Que conversa besta é essa, meu irmão? Você consegue. Pega essa lança, mata esse demônio da tua vida, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu duvido, meu irmão, se você começar a ter uma vida de oração, de jejum, de verdade, com a lança de Deus. Qual é a única arma que o crente tem de ataque? Qual é? Lá de Efésios, capítulo 5, todo mundo sabe, sim ou não? Qual é? É a espada, meu irmão. O resto é tudo de defesa. Se tu lê a palavra de Deus, tu lê de verdade mesmo, buscando conhecimento, se tu orar e de declarar sobre a tua vida, eu duvido que tu vai ser escravo do pecado. Eu duvido. É isso que o Senhor está falando. Pega a tua lança e vence esse mal. Não seja igual a todo mundo. Mas é porque eu vejo que hoje em dia, eu lá quero saber de hoje em dia, meu irmão. Eu quero saber de vida com Deus, amém ou não amém? Você quer ter uma vida com Deus diferente? Você quer ser diferente de todo mundo? Você quer prosperar diferente de todo mundo? Tenha atitudes diferentes de todo mundo, irmão. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. E Deus tem mais para a tua vida, irmãos. Deus tem mais para a tua vida. Cultive uma vida de oração, arranque essas muralhas, essas montanhas, os rios, os mares que aparecem tentando te paralisar. Feche seus olhos, em nome de Jesus, e faça você uma oração agora, porque diante daquilo que você ouviu aqui hoje, talvez muita coisa que Deus já falou no seu coração e você parou de orar. Você parou de acreditar. Você entrou no estado de comodismo. Você está vivendo à sombra da montanha. No lugar de você declarar, em nome de Jesus, retire-se daqui e lança-te no mar. Porque maiores coisas o Senhor tem para a minha vida, maiores coisas o Senhor tem para a minha família, maiores coisas o Senhor tem para o meu negócio, para as minhas finanças. Creia e declare. Lá em Jeremias 29:11 diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, de bondade, de prosperidade e não de mal, para vos dar o fim que vocês tanto pedem, que vocês tanto desejam. Ah, querido, creia que o mesmo Deus de ontem é hoje e será eternamente, e Ele é bom, Ele é amável, Ele é amoroso, Ele é o Deus de paz, Ele é o Deus que esmagou a Satanás debaixo dos
os seus pés, e você é filho, filha de Deus, e como filho e filha são co-herdeiros em Cristo Jesus.